Ao vivo. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, para todos aí que estão nos assistindo. Nós vamos começar mais uma escola bíblica dominical. Hoje a lição de número 4 vai ser ministrada pelo nosso professor, nosso irmão Marcelo Osório. Eu queria fazer uma oração com você, meu irmão, que está em casa, uma oração de fortalecimento, uma oração para que a gente venha, que Deus venha abrir o nosso entendimento nessa manhã, para que a gente venha entender a sua palavra. Amém? Peço a você que feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amantíssimo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por cada vida e família, Pai, que tem nos assistido, representado nesse lugar, aqueles que são alvo das nossas orações, Pai querido, nós oramos assim, ó Pai, pela nossa situação política, nossa situação econômica, Pai, que o Senhor venha estender, ó Pai, suas mãos, Pai, solucionar esses problemas, ó Pai querido. Senhor Deus querido, abençoa o teu servo que irá ministrar essa aula nessa manhã. Ó Deus querido, ilumina as nossas mentes, Pai, para que nós venhamos aprender a tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz a todos. É um motivo de muita alegria estar nessa manhã, essa manhã de domingo, ao qual Deus se faz presente. Nosso irmão Alan ele já orou, então nós vamos dar sequência à Escola Bíblica Dominical, ao qual estamos na lição de número 4, e é de suma importância que essa lição venha nos abordar. E aí eu gostaria que os irmãos que tivessem a revista, a qual os irmãos do templo que veio, conseguiu pegar a revista, que possa estar olhando e podendo, estudando essa lição. Nesse tempo tão incerto que está as coisas, que possamos estar nos alimentando de coisas boas. E não coisas boas são essas que são a palavra de Deus. Então nós estamos, aqueles irmãos que não ficaram sabendo ou não veio no tempo pegar a revista, nós trocamos de revista, nós estamos com a CPAD agora, uma lição muito grandiosa para nós, que é a Igreja Eleita, e já estamos na lição de número 4, ao qual nós vamos abordar o tema de a iluminação espiritual do crente. É uma lição de muita importância, a iluminação espiritual do crente. Todos nós temos que ter essa iluminação espiritual, ok? Então, eu vou entrar já na lição, ao qual corrobora o texto-aula, que se encontra em Efésios 1, 17. Quem tiver a lição também, que estiver online, que estiver aí no conforto do seu lar, possa estar abrindo a Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo de número 17, ao qual Deus vai falar grandiosamente a nós nessa manhã. Então o texto diz assim: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então esse texto aqui ele já entra enfatizando o que a lição vem abordar, que o conhecimento e o espírito de sabedoria e revelação. Mas a gente vai andar mais um pouco, que mais posteriormente a gente vai entrar falando sobre isso. Então, a verdade prática na lição está abordando a vocação do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, a verdade prática está colaborando. A vocação do crente inclui a herança
de preciosas riquezas conferidas aos eleitos, pela grandeza do poder de Deus. Graças a Deus, então, que nós temos uma vocação. Essa vocação que é a grandeza também, que também é o poder de Deus. Eu vou mais adiante, então, irmãos, que a gente vai entrar agora na leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe, ela vai abordar, e aí eu venho enfatizar de novo, aquele que não tem a revista, aquele que não vem aqui no templo. Comigo agora, acompanhe comigo, continua em Efésios, a carta onde Paulo escreve, aos Efésios, no capítulo 1, e aí a gente vai começar do versículo 15 e vamos até o versículo 23. Ele começa no versículo 15 e ele vai até o versículo 23, que a gente possa acompanhar junto, e você pode também deixar a sua dúvida, ou você deixar seu apontamento, a sua colaboração aí, você que está online, que possamos estar juntos, usando essa ferramenta aí que é a internet, que possamos usar ela de bom grado, que nesse momento tão oportuno que nós estamos vivendo, a gente possa transmitir, estamos juntos, conectados nessa rede social, e pela graça de Deus que possamos estar juntos, acompanhando e lendo e crescendo para o reino dos céus. Então eu vou continuar falando aqui, leitura bíblica em classe, versículo 15. Pelo que ouvido eu também, a fé que entre vós há do Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados aos olhos do vosso entendimento, para que saibeis qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Versículo 19. E qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, porque cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitado dos mortos, e pondo a sua direita nos céus. Assim todo principado, e poder, e potestade, domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, e que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todo em todos. Então, irmãos, eu vou querer enfatizar o versículo 17, o versículo 18 e o versículo 21. Mas antes de nós adentrarmos aqui, eu gosto muito de esclarecer e a gente entender o contexto onde Paulo escreveu para os Efésios. Sabemos que a igreja de Éfeso, ao qual o Paulo ele escreve, e ele funda essa igreja na segunda viagem dele missionária. Ele vai colaborar com essa carta, que quando posteriormente ele estava preso em Roma. E se nós analisarmos e entendermos o contexto, eu vou querer que você abra a tua Bíblia ali no versículo 19 de Atos 19. Você vai entender como Paulo ele vai passar esse tempo em Éfeso e o que ele passou lá, e o que ele também, com a sua gloriosa presença lá, que o Espírito Santo, através do seu ministério, ele vai fazer coisas inacreditáveis em Éfeso. Uma delas, a gente vai saber que antes dele chegar, existia um homem zeloso, um homem que era muito devotado à palavra de Deus,
falando que era aquele, e todos nós sabemos que também descreve lá em Hebreus, que o nome dele era Apolo, um homem zeloso, um homem que dominava muito a palavra de Deus. Então, Apolo, ele não conhecia, como Paulo conhecia, a intimidade com o Espírito Santo de Deus. E se você ler o versículo ali, do capítulo 19 de Atos, no versículo 2, ele vai descrever ali um acontecimento glorioso, que quando Paulo, ele tem 12 varões, e esses 12 varões não conhecem o batismo com o Espírito Santo de Deus, e quando Paulo, ele ergue suas mãos, e esses 12 varões são batizados com o Espírito Santo de Deus, e acontece uma coisa gloriosa, e ele fala línguas, que no versículo 6, e eles profetizam através da ação do Espírito Santo de Deus. E mais posteriormente, a gente vai ver que Paulo, como um homem pregador, um homem itinerante, fundador de igrejas, ele não só também ficou estagnado ali, mas também ele relutava, ele era um apologista. O que é um apologista? Ele defendia as coisas do reino. Então, ele foi para um espaço de 3 meses disputando acerca do reino. Lá numa escola que se dizia escola acerca de Tirano. Sabemos que a escola de Tirano, sabemos que existia ali pessoas judeus, mas Paulo, como pregador, e nós que somos crentes, cremos na palavra de Deus, a gente somos apologistas, a gente sempre tem que fazer o que? Enfatizar sobre o reino de Deus. A Bíblia nos ensina, e a conclusão dela, do começo ao fim, é sobre o reino de Deus, irmãos. Não ficar falando de coisas vãs, não ficar falando de coisas que não convém, né? Mas que possamos, nesse momento tão aí que estamos passando, que de suma importância nós falamos desse reino, do reino de Deus. Sempre você vê a grandiosidade do ministério de Paulo. Paulo foi um homem que, né, fundou várias igrejas. Quase o Novo Testamento é abordado sobre as suas cartas. Então, ele sempre defendeu acerca do reino. E mais grandiosamente, quando você está vendo o livro de Atos, aqui no capítulo 19, que nós estamos estudando, para ver o contexto onde Éfeso estava aplicado, nós vamos ver que também, lá no versículo 14, até o 20, Paulo, um certo jovem, ele queria exorcizar. Nós vemos esse versículo aqui que todos nós conhecemos, que ele quis brincar com as coisas de Deus. Ele não andava, não tinha uma intimidade, não conhecia acerca de Deus. Ele quis brincar com as coisas de Deus. E nós sabemos que posteriormente acontece o quê? Acontece que os espíritos malignos pegam ele, dão uma surra nele, e o que acontece? O espírito maligno diz que ele conhece muito bem Paulo e Jesus, mas o Deus que ele pregava não conhecia. Então, muitos creram na palavra de Paulo ali, sobre essa questão. E mais abaixo, onde eu gosto muito desse versículo, que lá existia várias pessoas que praticavam magias, eram adoradores de coisas ocultas. Só que quando o Evangelho chega, irmãos, o que é oculto há de ser revelado. Nada fica obscuro acerca da palavra de Deus. E é muito lindo que quando esse acontecimento acontece, várias pessoas pegam os seus livros, e eu particularmente, eu acho que é um grande avivamento no Novo Testamento que acontece
muitos estudiosos dizem que é um dos grandes avivamentos também que acontece no Novo Testamento, que grandes pessoas pegam esses livros, fazem uma fogueira e queimam em praça pública, sem força nenhuma, sem nenhuma palavra de persuasão, mas pelo poder do Evangelho, eles queimam e se convertem à palavra de Deus. Então, irmãos, para nós atentarmos claro sobre isso, aonde o Evangelho chega, e em falar do reino dos céus, nós atacamos direto ao reino de Satanás, ao qual não faz parte desse reino. Então é uma luta travada. Então não vamos falar de questões todas, questões que não venham nos engrandecer na presença de Deus. Vamos sempre falar do reino dos céus. Amém, irmão? Então, para nós voltarmos e nós entendermos aqui o contexto que Paulo escreveu essa carta, que existe uma pluralidade de pessoas, que não eram da mesma região, e ele estabelece ali essa igreja. Então ele pede com ênfase no versículo 18, agora no capítulo 1 de Efésios, no versículo 17, ao qual ele escreve ali o espírito de sabedoria e revelação, que para mim, para não ficarmos uns crentes imaturos na fé, que possamos crescer, e só o Espírito Santo de Deus, que nos ilumina para podermos ter essa revelação que é a palavra de Deus, para podermos galgar e crescer na fé e madurecer na fé. Porque se nós não nos madurecermos na fé, como Paulo escreve, somos nécios, pessoas que não temos como vou te dizer, um amadurecimento, somos pessoas concretas e pessoas exatas na fé. E um texto também muito claro aqui, um versículo também que eu quero deixar para os irmãos, que é o versículo de 18, que olha gradativamente e progressivamente como é que ele escreve. O espírito de sabedoria e de revelação. Quando você for tendo iluminados os olhos, olha como é que ele está dando progressivamente. Quando você for iluminado, vossos entendimentos, para que saiba qual seja a esperança da vossa vocação. Agora, ele está deixando o quê? Que quando você é iluminado, quando você tem a revelação, o vosso entendimento vai saber as riquezas das grandes glórias das heranças dos santos. Eu gosto muito de aplicar no contexto contemporâneo da época agora que nós vivemos, no contexto atual. O que acontece? Você que está aí na sua casa, no seu lar, no momento de hoje, nós percebemos que muitos e muitos crentes, ele não sabe esse contexto da revelação, da iluminação espiritual. E também, se você não ser iluminado, se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, você nunca vai entender que nós não estamos para estar estagnado aqui, nesse lugar, nessa terra, nesse planeta Terra. Isso aí todos nós sabemos. Mas o Espírito, ele testifica você. Ele não vai ficar só meramente em palavras, só falando de boca para fora, mas ele vai testificar, ele vai te dar com certeza essa grandiosa herança que é nossa. A nossa pátria não é aqui. Nós sabemos que a nossa pátria é em outro lugar,
mas existe um padrão a ser seguido. Por isso que eu quero enfatizar toda aquele pessoa, aquele crente iluminado, aquele crente que obedece à palavra de Deus, aquele crente que crê nas Escrituras Sagradas, que ele possa não só falar acerca de coisas bons, mas como Paulo, como eu dei o contexto aqui no capítulo 19 de Atos, que ele sempre batalhou sobre o reino, irmãos. Nosso reino não é aqui. Nosso reino não é aqui. Mesmo que as suas lutas que nós passamos nos dia a dia, eu sei que no contexto atual, economicamente falando, está existindo muito desemprego, está existindo muitas coisas aqui, muitas incertezas que nós estamos passando, mas nós cremos num Deus verdadeiro, sabemos que nossa pátria não é aqui, mas com o mesmo Deus que Ele nos zelou, que veio aqui na terra, passou aqui, discipulou 12 pessoas e foi embora e deixou uma esperança para nós, esse mesmo Deus, eu creio que Ele vai zelar por você. Creia na promessa, creia na promessa. E primeiramente Ele disse também, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que estou falando aqui acerca de pessoas que vão ver esse vídeo na escola dominical, mas Deus está botando no meu coração para falar acerca disso. Creia nas promessas, que a partir dessa luta que nós estamos vivenciando globalmente, que o Espírito Santo possa entrar dentro da tua casa e iluminar o seu coração, que a iluminação dos seus olhos possa esclarecer o entendimento, que quando aquele pregador falar, que quando o pastor falar aqui na igreja, que possamos nos glorificarmos acerca de um Deus verdadeiro. Eu gosto muito de ver os escritos de Paulo, que Paulo ele sempre enfatizou Cristo, ele sempre deixou as grandezas do seu ministério, ele sempre enfatizou um Deus que é transcendental, é um Deus que, um Deus que ele é sobre toda maneira, ele abrange tudo. Então somos pessoas limitadas para entender quão tão grande é esse Deus. Mas graças a Deus que Deus padeceu por nós, se fez como um homem e passou por essa terra, e posteriormente a gente vai ver que ele é o cabeça da igreja. Então, irmãos, eu acho que ficou bem claro para nós entendermos aqui essa leitura bíblica em classe, que possamos enfatizar isso. Aí agora, quem não tem a revista, ou quem tem a revista, possa estar passando a página e possamos entrar na introdução, a introdução bíblica que o comentarista deixou para a gente, que fala acerca assim: ainda que no primeiro capítulo o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados ao louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então, 3 pontos aqui que antes eu já enfatizei. Primeiro ponto aqui, Paulo ele sempre dá ação de graças. Ele sempre vai dar a ação de graças acerca dessa possibilidade que nós estamos aqui acerca da palavra de Deus. Segundo ponto, ele vai dar a oração intercessória. A oração intercessória é qual ele vai estabelecer sobre as igrejas, aos irmãos em Cristo Jesus. Ele sempre orando e pedindo a Deus
acerca dos seus irmãos na fé. E isso também aplica a nós, irmãos. Aplica a nós no primeiro ponto, da sempre ação de graça, da sempre agradecer a Deus por que nós temos, que podemos ter uma casa, que podemos ter um alimento, que mesmo que estamos passando por dificuldades, dá sempre ações de graça a Deus, porque Deus é bom convosco. E segundo, a intercessória, que possamos sempre interceder pelos nossos irmãos, mesmo que não estaremos próximos um do outro, mas que possamos orar, que possamos buscar essa intercessão, que isso é uma ferramenta que Deus deixou para a igreja. E o terceiro ponto, confissão de louvor e exaltação, que possamos orar a Deus, que possamos dar confissão de louvor, sempre dar louvor a Deus e exaltar o nome dele, porque o nome dele é todo por sobre nós. Então, irmãos, ficou claro aqui a introdução. Essa introdução é que eu já tinha falado já ali, sobre a leitura em classe, e eu acho que ficou bem esclarecido para os irmãos. Agora então, irmãos, vamos entrar no tópico 1, que aquele que tem a revista, ele pode estar nos acompanhando e quem não tiver a revista, eu vou tentar ler pausadamente para o tal irmão estar acompanhando. O tópico ponto 1 está dizendo assim, o subtexto: a esperança da vocação e as riquezas da glória. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Ponto 1. A graça e a intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, predestinação e a filiação, e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos eleitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a experiência da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, irmãos, que possamos ficar claro aqui, que se você perceber, que o comentarista deixou bem claro que se Deus não ensinar, se o Espírito Santo não ensinarmos a grandeza de Deus na nossa vida, não vamos perceber a esperança vindoura, que eu já deixei para os irmãos. Qual a esperança vindoura? Essa esperança ao qual Deus fez para nós. Uma terra ao qual não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter nenhuma discriminação, ao qual todos nós vamos sermos irmãos, ao qual nem a doença entra, que não vai existir noite, ao qual o próprio Deus vai sempre iluminar as nossas vidas, ao qual, no princípio, nós vamos nos banquetear, que qual é isso? Ali nas bodas do Cordeiro, o próprio Cristo vai nos receber. Você está entendendo isso, irmãos? A grandeza que é. Então, se Deus não nos ensinar, não é o pastor, não é o professor,
não é irmãzinha do ciclo de oração, se Deus não nos ensinarmos e nos iluminarmos, que a lição está nos dizendo aqui, irmãos, nunca vamos perceber essas grandezas vindouras que dá. E quando a gente percebe essas grandezas vindouras, irmãos, qualquer luta, qualquer coisa que vier, irmãos, por isso você está percebendo o paralelo entre Paulo, o que ele passou e outros irmãos na fé passaram, porque quem discipulou ele foi o próprio Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito Santo de Deus que discipulou ele, está para nos discipularmos. E se nos ensinarmos isso, nós não vamos ficar de birrazinha, nós não vamos ficar dando trabalho ao pastor, nós vamos sempre nos glorificarmos em Deus. Sempre vamos enaltecer o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, irmãos, ficou claro para os irmãos o tópico 1. E agora eu vou pular para o tópico 2. Aqui que é a esperança da vocação. Na sua petição a Deus, Paulo intercede para o Espírito Santo, ilumina os crentes, a fim de saber qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de seres vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou as pessoas do passado, ou seja, uma chamada em que Ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, na qual fazemos parte. A chamada abrange serviço à santificação do presente, e isto é achar-se irrepreensível, viver em comunhão, andar de modo digno e participar gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então aqui, irmão, no segundo tópico aqui, a esperança da vocação, Deus atuou no passado, como? No Calvário, Ele se deu a sua vida para que nós tivermos essa vida. E qual é a nossa agora? No presente, como? Na santificação, vivendo, eu gostei muito que o comentarista disse, uma vida digna, uma vida irrepreensível. Eu gosto muito de sempre fazer um paralelo aqui, abordar Daniel. Daniel, ele viveu uma sociedade, numa pátria que não era dele, ele foi tirado da sua pátria e ele ficou cativo, mas pela experiência e pelo chamado que Deus tinha com ele, ele foi para um patamar elevado, ele viveu nos altos escalões da época, só que ele não se deixou contaminar com os manjares, e ele não contaminando com os manjares, eu esqueci o versículo, se você, acho que está no capítulo 2 de Daniel, diz que Daniel era um homem irrepreensível. Ele era um homem que, se vivesse na época aqui, se tivesse imposto de renda, estava batendo. Se qualquer coisa que se buscasse a ficha dele, ele não tinha nada que pudesse ter alguma acusação com ele. E se você vê a história também, muitos eunucos queriam ir até ele procurando alguma coisa para condenar ele, só que não acharam. Acharam o quê? Que ele orava 3 vezes ao dia. E ele orando 3 vezes ao dia, isso fez o decreto, e ele foi para a cova dos leões. Então, que Daniel, como Jesus, como os apóstolos, possa, como Paulo, que nós estamos enfatizando aqui, que ele possa ser um espelho de homens irrepreensíveis para nós vivermos no contexto desse momento tão oportuno que nós estamos vivendo. Que nada possa deixar nós deixarmos disso. E, posteriormente, o futuro.
Então Deus age no passado, no presente e no futuro. Aquele irmão, aquele que está aí no seu lar, onde esse vídeo chegar, ele possa compreender, irmãos, que Deus, ele está em todo o caminho da história. Nada está fora do seu contexto. Então a gente estava conversando com o irmão Alan, e o irmão disse que Deus que é o escritor da história. Nós somos só um personagem. Só estamos aqui de passagem. Se ele quiser mudar a história, ou ele quiser fazer a história como está escrito na Bíblia integralmente, ele pode fazer. E quem somos nós para questionar? Que ele está com todo o domínio e tem todo o poder. Então, que possamos estar apegados. Eu quero passar isso para os irmãos. Que o Espírito Santo possa iluminar sua mente. Não iluminar intelectualmente. Vou fazer ali um curso ali, vou fazer um bacharelado. Você vai ser um homem intelectual, você vai saber falar bem. Mas só essa iluminação quem dá, irmãos, essa fé genuína, essa fé que pode ultrapassar os limites, é Deus. É o Espírito Santo que vai te discipular. E quando o Espírito Santo te discipula, irmão, por isso que você vê tantos homens aí que podiam estar fazendo tantas e tantas coisas, mas eles são abdicados, eles são determinados da obra do Senhor. Sabe por quê? Porque eles foram discipulados na escola do Espírito Santo de Deus. E quando você é discipulado, estuda na escola do Espírito Santo de Deus, irmão, ninguém pode te impedir. Então, ficou claro para os irmãos. Agora eu vou pular então o tópico 3. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão dos pecados, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutados no porvir. Como, por exemplo, vemos que Deus, a Cristo, e o adoramos. Assim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos na boda do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então, irmãos, olha só o contexto também: passado, presente, futuro. Então, existe um plano de salvação. Deus, ele não é um Deus que é de, como vamos dizer a palavra, um Deus de improviso. Deus, ele sempre, ele esquadra um plano. E ele é o autor desse plano. E ele que está em controle de todo o curso da terra. Mesmo nessa situação que nós estamos vivendo, Deus está no controle de tudo. Então, se percebermos, existe um plano da história. Esse plano tem que ser cumprido. Mas, se o autor da história quiser, que eu gosto de dizer, abrir um parênteses, ou dar uma vírgula, ou uma reticência, quem é nós para falar alguma coisa? É Ele que fez o céu e a terra, é Ele que esquadrinha tudo. Então, perceba que Paulo, ele está com a sua mente enfatizada sobre isso, que ele que esquadrinha, foi ele que o ensinou, ele que, desde que era um homem zeloso, que conhecia a Escritura, desde lá da Torá, do Pentateuco, e agora Deus ensina sobre a graça, ele sabe que existe um plano de redenção para nós. Então, que fique claro para os irmãos. Agora vamos para o tópico 2, irmãos. Tópico 2, aquele que tem a revista em casa, ele pode estar acompanhando aí acerca
desse tópico. O subtexto diz: sobre a excelência da grandeza e a força do poder divino. Olha, repetir de novo. Sobre a excelência e a grandeza e a força do poder divino. Aí o texto abaixo: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então Paulo, ele sempre vai o quê? Se esforçar. Ele sempre vai o quê? Se enfatizar. Aí, irmãos, né, muitos crentes que, como eu já escutei, falam: pô, mas o pastor só fala sobre isso, aquele pregador só fala sobre aquilo. Mas se você perceber, os pais da igreja, os apóstolos, eles também sempre enfatizaram sobre o reino, sempre se esforçavam para os crentes perceber essas grandezas de uma vida vindoura que há. Porque se nós não entrarmos na nossa mente e se não perceber essa iluminação, irmãos, qualquer vã luta, qualquer coisa e qualquer outra ou um outro irmão que vier com uma outra doutrina ou com umas palavras que não vão caber no padrão que está pautado na Bíblia Sagrada, irmãos, nós vamos cairmos, nós vamos esfriarmos e vamos perder essa esperança. Então, como sejamos igual lá aquelas viúvas, que possamos estar sempre com azeite, irmãos, que possamos estar sempre iluminados, para que possamos, quando o noivo vier, irmãos, que possamos adentrar lá e possamos cear. Eu costumo dizer que, mesmo que tiver a bodas dá uma característica de quê? Que nós entendemos de um banquete, de mesa, de cadeiras. Eu costumo dizer, se não tiver cadeira, se não tiver mesa, eu quero estar lá sentado, no chão, mas eu quero estar lá, sentado, desfrutando das riquezas desse reino eterno. E no ponto 1 é sobre a excelência e grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida no grego uberpalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megekos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força fora de medida. Logo, repetição deste termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação em salvação do homem, e que somente o poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos incluídas na esperança da vocação, nas riquezas da esperança. Então, irmãos, eu quero enfatizar sobre essa questão que Paulo, ele dá 3 termos aqui, o comentarista diz, que é aqui o dunamis, em grego, que é uma força sobrenatural, não é uma força humana ou sobre-humana, mas é uma força sobrenatural, que nenhuma força sobre-humana pode exercer. Então só essa força que pode sobrepujar essa herança que está dentro de nós. Então ele
usa uns substantivos lá no tempo dele do grego para enaltecer essa grandeza de Deus. Imagina só, se ele usa um termo qualquer para relatar a carta aos Efésios, aos irmãos da igreja lá. Os irmãos não iam entender. Então esses termos que ele colocou é um termo que possa enfatizar e engrandecer esse poder. Como que um homem limitado, como nós somos, vamos transmitir esse homem que é Deus, essa pessoa, ou mais claro, esse Deus que é tão grandioso, tão magnífico, para nos entendermos, para ele sempre salientar sobre isso, para que essa iluminação que ele sempre está enfatizando acerca da vida vindoura que há por vir. Então, irmãos, Paulo, no tópico 2, ele descreve sobre isso, acerca dessas questões. E eu quero deixar um texto também, irmãos, que eu não sei porquê Deus, aquele que está com a Bíblia em casa, ele pode abrir no livro de Daniel, que Deus ele colocou nesse mês, para mim estar lendo o livro de Daniel acerca sobre isso. E é um texto muito impactante, ao qual Daniel ele vai descrever. Daniel capítulo 2, versículo do 20 ao 22. E Daniel ele vai descrever esse Deus, acerca desse Deus em qual ele fala, e Paulo vai enfatizar. E falou Daniel, capítulo 2, versículo 20. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Você está vendo que Daniel, ele também faz uma linha cronológica dos tempos. Ele faz uma linha que Deus mora a sabedoria e a força, e também mora os tempos e as horas. Então, irmãos, e ele que estabelece reis, e ele estabelece também, ele dá sabedoria aos sábios. Então você está vendo que ele abrange todo o contexto que nós vivemos, que nós estamos integrados aqui. Um profeta lá na antiguidade, um profeta lá nos tempos antigos, ele já enfatiza acerca dessa totalidade que Deus abrange. Então, irmãos, que possamos ficar com essa certeza desse domingo, que esse domingo seja um domingo diferente, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua vida, como a lição está sendo abordada, que de maneira que você possa, nesse tempo que você está passando dentro do seu lar, você pode, se você não tem essa certeza, essa grandeza, você possa estar dobrando o seu joelho, que já é na manhã, no seu conforto do seu lar, e você possa orar a Deus, pedir a Deus, o Espírito Santo de Deus, que ensine, porque a lição é clara, Paulo foi claro, se ele não ensinar acerca dessas coisas, nenhum homem vai colocar na sua mente, nenhuma pessoa vai conseguir te dar essa clareza, que só Deus vai te dar essa clareza para você conseguir e crer nessas coisas vindouras, porque se você olhar é coisa de louco. Lá em Apocalipse diz que há ruas de ouro, não vai existir dor, não vai existir doença, nós vai ter uma eternidade. Paulo diz que
no piscar de olhos nossos corpos serão transformados. É coisa de louco, irmãos. É coisa de maluco. Então só Deus para testificar isso na nossa vida. Por isso que nenhuma pessoa natural, se você falar com uma pessoa que não é crente, não foi iluminado sobre isso, ela não vai crer. Imagina você dar... Muitas pessoas pegam essa Bíblia e lêem sobre isso. Pessoas que foram curadas, pessoas pessoas que um Deus que reviveu, um Deus que morreu, ressuscitou. Então, irmão, só Deus para testificar isso. E você vê que ao longo da história, a igreja vem pregando sobre isso. Então, graças a Deus que o Espírito Santo é Ele que testifica em nós. Que se fosse um homem ou palavra de persuasão, ela ia entrar, ela não ia fermentar, ela não ia germinar e ela não ia crescer. Porque sabemos que persuasão ela vem e você pode ser também despersuasivo. A palavra pode vir e a outra pessoa pode te refutar e isso não alimentar. Mas quando o Espírito Santo te ensina, você é um crente diferente. Então, vamos para o tópico 2, que é a força do poder divino. Na sentença, o segundo, a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução em energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segunda expressão, força, vem do termo kratos, no grego, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, eixos, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos crentes. Para que aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis na força desse poder. A ressurreição de Cristo, primeira. Segunda, a sua ascensão à direita de Deus, dos céus. E a terceira, sua revelação acima de todo domínio. Então, se a gente vê, se ele tem a força, se ele tem o poder, ele tem que estar numa posição. Ninguém tem força e poder se não estiver numa posição elevada. Mas Cristo foi diferente. Ao longo da história, a gente vemos que pessoas, eles batalham para construir uma posição elevada. Só que o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, ele se humilhou à morte de cruz, para o quê? Para enaltecer e engrandecer o seu nome. Aí, caros irmãos, veja só, um Deus que criou tudo que você imaginar, e o que você não imaginar, Deus criou. E Ele se humilha, se transformando a sua própria criatura, passa pela essa terra, é humilhado, é pisado, é chicoteado, teve as mesmas tentações, foi um homem trabalhador, aquele que não gosta de trabalhar, foi um homem trabalhador, teve profissão e passou por todas essas coisas, se humilhou. E se crê que o próprio Deus ele não vai enaltecer, não vai engrandecer a sua sobremaneira vida, então, irmãos, olha só, ele não podia passar por nada disso. Ele estava lá na sua glória, ele estava lá. Isaías escreve na sua visão que lá, ele vê um grande trono e vê anjos, que adoram de dia e de noite. Ele tem a sua própria glória, ele não precisava de nós, da nossa subsistência. Só que nós não sabemos, ele de bom grado ele fez nós, e que possamos, irmãos, o Espírito Santo de Deus pode adentrar isso, pode te ensinar, um Deus que se humilhou, passou por tudo isso,
e você não vai querer adorar, você não vai querer exaltar, e ainda tem um bônus, eu gosto de dizer isso, ainda tem um bônus. Ele nos deu a eternidade, Ele deu a nossa eternidade para nós nos buscarmos a Ele e morar junto com Ele. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Então que o Espírito Santo possa nos ensinar, não pelas minhas palavras, mas pelo Espírito Santo, através dessa live, no conforto do seu lar, nesse tempo oportuno que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, que possamos, que nossa fé possa crescer cada dia mais através disso. Amém, irmãos? Então eu vou dar sequência ao tópico 3. Ao tópico 3, que descreve Cristo, nosso exemplo de exaltação. Aqui nada mais nada menos, irmãos, esse tópico aqui vai descrever o que eu estou enfatizando para os irmãos. Cristo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. O comentarista, ele foi bem interessante, que ele disse, que esse poder também disponível também aos crentes. Então, não é um poder, não é um poder exclusivista, é um poder que também é compartilhado aos crentes. Tópico 1. Cristo é as primícias do que dorme. Vocês sabem, que já estudamos lições, aquele que está na escola bíblica dominical, ou aqueles, que tem também mais tempo, sabem que ele é a primícia do que dorme. Então, o tópico 1 do comentarista diz: Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando os dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente se seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, irmãos, nós percebemos que vários personagens na Bíblia morreram, que homens tementes a Deus, homens que eram usados por Deus, ressuscitaram as pessoas. Mas Cristo é a primícia por quê? Porque ele não foi, ele se auto-ressuscitou, e ele é a cabeça, porque esse plano de redenção já estava, e lá, vemos lá em Gênesis, que Deus já tinha um plano acerca sobre isso, e ele é um exemplo, ele é um dos exemplos da igreja, o que vai acontecer. Se ele morreu e ressuscitou e foi morar no céu, então ele deixou claro para nós a nossa garantia de que nós vamos acontecer também. E eu gosto de um texto muito interessante que eu queria deixar também para os irmãos, que está no... Quem está com a Bíblia em casa, abra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 20, que está ali o texto também grifado ali na revista, que Paulo, ele descreve ele refuta ali a igreja de Coríntios, e no final ele vai dando
uma análise para as coisas vindouras, para eles firmarem na fé. E aí diz assim: por que convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés? Mas também ele enfatiza no capítulo 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme, porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então nós cremos que por um homem veio a morte, e sabemos quem foi? Adão. Adão lá no Éden pecou, e nisso gerou o que? Gerou a morte. E graças a Deus que Deus não é pegado de surpresa, veio quem? Veio Cristo, que pela ressurreição, que é o plano divino de redenção, veio por ele, que ele morreu e ressuscitou. Assim como ele, nós vamos passar também. Então que possamos estar firmes nas promessas do Senhor. O tópico 2, irmãos, a gente vai ler do subtexto 3 da lição, que escreve: Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo, o comentarista, dizendo, reforça o poder de Deus quando a elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita dos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em reverência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme a indicação e expressão nos fez assentar no lugar celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Aí eu vou ler também o ponto 3 aqui, para a gente fazer uma síntese total aqui. Cristo é exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo, assim de todo o principado e poder e potestade e domínio, de todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado nesse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, e o segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, Cristo, ele foi elevado quando ele, pela sua crucificação, pela sua passagem terrena na terra, como eu disse, ele foi humilhado, passou pela morte de cruz, pelos nossos pecados, e sobremaneira ele foi exaltado, e foi dado a ele um nome sobre todo outro nome. Não existe um nome na terra, no céu, debaixo do céu, que se iguala ao nome de Jesus. Por isso que quando você vê uma pessoa que está com um espírito maligno, que está com um espírito, que não é um espírito da luz, aquela pessoa, ou o sacerdote, o pastor, que ele está aí exorcizando, ela dá ênfase ao nome de Jesus, porque nenhuma criatura do mal possa compreender e possa ter domínio sobre Jesus, porque esse nome é sobre igual. Ele dominou tudo, ele domina o céu e a terra, e você tem essa garantia, irmão. E ele deu esse poder também para a igreja.
Nós estamos falando aqui, estamos no templo. Não estamos falando no templo aqui. Estou falando no templo, você, a igreja do Senhor, o templo andante, o templo móvel do Senhor. Esse templo que, aonde você passar, aonde você estiver, você possa fazer menção dele. Em todas as áreas da sua vida, você pode engrandecer e exaltar. E eu gosto também de enfatizar que essa iluminação, primeiramente, é para exaltar a Deus, mas essa iluminação também é para dar plenitude à sua vida. Para dar plenitude à sua vida. Para você não viver um evangelho raquítico, um evangelho que você não compreenda as grandezas de Deus, que Ele abrange todas as áreas da sua vida. Ele abrange todas as áreas da sua vida. Lutas vem, mas você já tem um vencedor do seu lado. Você já tem um vencedor do seu lado. Então que possamos engrandecer e ter essa garantia que Deus é conosco. Então, irmãos, para aí a gente já é 10h10, e aí eu vou passar a palavra para o pastor, eu vou estar concluindo, indo para a conclusão desse texto, que a conclusão está assim enfatizada: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o seu valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Então, a conclusão do comentarista da revista, ele enfatizou, e numa síntese total, irmãos, uma síntese total, ele sempre é engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E que possamos, sempre, nesse momento oportuno, nós estamos vivendo. Eu tive uma notícia muito triste semana, eu estava até comentando com a minha esposa, mostrei o áudio, que quando uma pessoa te manda um áudio e diz que a medicina não tem jeito. E aí eu me lembrei disso, de um irmão, uma pessoa que eu tenho um convívio. Então, o irmão disse para mim que para a medicina não tem jeito. E eu falei com a minha esposa até ontem, eu falei, graças a Deus então que a gente tem esse recurso que aí Cristo deixou para a gente, a oração intercessória, e que dá momento a ele ainda dele pensar e refletir sobre a sua vida, e que possa ir um lugar que nós enfatizamos na lição, que é morar no céu. E que possamos ter essa esperança, irmãos, não pela boca para fora, mas que possamos estar firmes com o Senhor, crendo na sua palavra e crendo no seu poder. Eu vou passar a palavra agora para o pastor, já é 10h12, o pastor vai dar total liberdade para ele aí, está falando com os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, a paz de Cristo para todos vocês. Obrigado ao nosso irmão Marcelo Osório, nosso superintendente Alain. A gente vai encerrar agora esse momento. Lembrando só você que à noite a gente vai ter um momento como este também, de louvor e adoração e uma palavra de Deus. Então você que está ligado aí, você possa ligar à noite também. Que Deus te dê um domingo de paz, que Deus te dê um domingo de alegria. E domingo que vem, novamente, a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, que é a revista da CPAD, tá bom? Que Deus te abençoe, Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos e te louvamos por este grande momento de estarmos aqui na tua casa.
Abençoa os teus filhos que assistiram. Abençoa os teus filhos que estão em casa agora. Dê um domingo de paz, um domingo de alegria sobre a vida dos teus filhos. Nós oramos neste momento e rogamos as tuas bênçãos, a tua orientação sobre as nossas vidas. Pai, nos dê sabedoria para agirmos, Senhor, dentro da tua vontade nesses dias. Pai, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Não hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.